A espiritualidade e o psiquismo. As preocupações dos seres humanos terrestres com as questões mundanas são típicas preocupações de seres de mundos menos evoluídos, de seres ainda animais. O que houve de mudança real entre os seres humanos animais do passado pré-histórico e os seres humanos atuais foi somente a forma com que lidam com as questões corriqueiras do dia a dia. Essa nova postura, essa nova forma de agir, não faz com que os seres humanos atuais sejam diferenciados daqueles homens pré-históricos. Isso se deve porque a evolução que houve nos seres humanos foi uma evolução basicamente intelectual e não espiritual. É bem sabido que deveria ter sido o contrário e não o que aconteceu. A evolução intelectual sem evolução espiritual de nada significa. Porém, a evolução espiritual sem evolução intelectual é cabível. É claro que todos os seres dos universos têm intelectualidade. Uns são mais evoluídos intelectualmente do que outros. Mas não é porque o ser humano terrestre é mais ou menos intelectual que seja, consequentemente, mais ou menos humano, mais ou menos amoroso. Não há uma relação inerente entre intelectualidade e espiritualidade. O ser humano pode ser elevado espiritualmente sem ter um grande intelecto e vice-versa. Dessa forma, nota-se que o mais importante não é a intelectualidade. Esta, isoladamente, faz com que os seres humanos ajam de forma viciosa e animal. Senão, vejamos. No passado, os seres humanos terrestres eram preocupados em lidar com o fogo, com a caça, com a reprodução, com as relações tribais, viver em cavernas, construir abrigos e outros. Essas relações materiais necessitavam de um intelecto. O ser humano usava seu intelecto para tais atividades mundanas. Hoje, os seres humanos usam o intelecto um pouco mais evoluído para mexer de forma diferente com as mesmas questões materiais humanas do passado. É claro que as novas exigências, os novos desafios enfrentados pelos seres humanos no dia a dia requerem um nível de intelecto maior, mas não requerem uma espiritualidade maior. Se os seres humanos soubessem o que é uma intelectualidade evoluída, saberiam o quanto são primitivos. Foi o intelecto que fez o ser humano criar o fósforo, ao invés de ter que ficar fazendo fogo, esfregando gravetos. Para que alguns humanos criassem o fósforo, foi necessário que desenvolvesse o seu intelecto. E para que outros humanos usassem o fósforo, tiveram que desenvolver este mesmo intelecto. A criação e o uso de novos materiais desenvolve constantemente o intelecto para novas criações e usos. E daí? O que isso veio trazer de benefício à humanidade? Nada. Odiernamente, o homem tem sistemas de produção de alimentos como a pecuária e a agricultura, por exemplo. Não precisa mais viver de forma arriscada e perigosa caçando os animais. Para esse desenvolvimento material, houve a necessidade de um desenvolvimento intelectual paralelo. Porém, a relação ainda é material egóica e não espiritual. É apenas uma relação intelectual para criar bens materiais ou sistemas materiais e para desenvolver o intelecto para usá-los e produzir novos bens. Essa relação não acrescenta em nada, não muda nada à evolução espiritual. Em outro exemplo, o homem criou no passado o carro para se locomover. Porém, hoje o carro perdeu o sentido de locomoção, já que o homem usa muito pouco o carro como meio de transporte. Usa-o como status de poder. Então, que intelecto é esse e qual a sua real importância? Por isso, é fundamental que se desenvolva o espírito e não o intelecto. Pode até haver o desenvolvimento do intelecto, desde que seja em função do espírito. Senão, não faz sentido a evolução intelectual. Isso tem que estar bem claro para a humanidade.
pois a sociedade humana terrestre está baseada em um mundo egóico. O intelecto está sendo usado em função do ego e para satisfazê-lo. Se isso não mudar, o ego vai continuar dominando o intelecto e continuará criando formas e sistemas de autossatisfação. Se fosse o contrário, ou seja, se o ser humano terrestre tivesse usado o intelecto para satisfazer a alma, com certeza a evolução dos seres humanos terrestres teria ido para um outro caminho. Se compararmos a meta final que os seres humanos terrestres ainda podem e devem chegar na sua evolução espiritual, compararmos ao atual estágio de desenvolvimento que estão, observaríamos que ainda é muito incipiente, primitiva até, a espiritualidade na Terra. Porém, atualmente não nos queixamos disso. Como nenhum outro planeta de seres humanos teve este percurso que os seres humanos terrestres egóicos tiveram, o planeta Terra nos serve como laboratório, pois coisas aconteceram, acontecem e acontecerão neste planeta que nós não tivemos condições de ver em nenhum outro planeta de nenhum dos 7 superuniversos. É importante que se saiba que os seres humanos terrestres, a par do seu sofrimento, nos deram um grande conhecimento de como um planeta, como uma sociedade humana seria se fosse dominado pelo ego, assim como a sociedade dos seres humanos terrestres foi dominada. Este fato nos deu vários dados científicos que poderemos usar nos novos mundos humanos que estamos prestes a criar, principalmente em Cacton. Hoje, ficamos muito felizes ao vermos os seres humanos terrestres nos dando um bom conhecimento de um lugar onde quem domina é o ego. Porque mundos onde o amor, o chakra cardíaco domina, nós já conhecemos e sabemos o final daquelas histórias, que são esperadas, bonitas e amorosas, finais de luz e vida. Todavia, não nos traz nenhum novo elemento de estudo e de aplicabilidade. Sem querer, pelo menos acreditamos que assim tenha sido, aconteceram vários percalços no planeta Terra e no universo, onde desembocou neste momento numa sociedade humana terrestre extremamente egóica. É bom que se diga que esses mesmos percalços fizeram com que os seres humanos terrestres se transformassem em seres especiais e muito importantes para a espiritualidade. O sofrimento não está sendo em vão. Em outra oportunidade, falaremos de o porquê que essa experiência de uma sociedade egóica que os seres humanos terrestres estão vivendo é tão importante e quais os dados e conhecimentos que a espiritualidade está retirando dessa experiência e como irá usar na prática esse conhecimento para produzir novos e melhores mundos. Mensagem transmitida por um elevado ser espiritual.